Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa desse episódio do Fonte Fértil, que é um podcast, que é um espaço de conversas relevantes para a vida. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial que nós vamos abordar hoje aqui um tema extremamente importante do meu ponto de vista, que são processos de transformação pessoais, profissionais, mas enfim, olhando para o ser humano com esse viés de se transformar, né? De buscar por evolução, de buscar por ser melhor, por viver melhor, se sentir melhor nesse mundo. Então, eu estou convidando para entrar aqui nessa conversa com a gente o Dr. Rodrigo Riffel, que é um profissional da saúde, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, e que trabalha uma abordagem bastante humanizada, olhando muito para a medicina integrativa, onde o foco, segundo ele, o trabalho dele aborda o tratamento da pessoa e não da doença. E trabalha, então, junto aos pacientes para restaurar a saúde mental e emocional. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo nesse espaço. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado, Clay. Muito obrigado. É uma satisfação aí, uma honra estar participando do teu podcast. Já nos conhecemos há um bom tempo, né? E já sempre compartilhamos, sempre que possível, de conhecimentos e boas conversas, né? Sobre saúde, sobre autoconhecimento, sobre crescimento pessoal. Então é um É prazer estar verdade. aqui, com certeza, né? Poder estar falando contigo e com o teu público. Vai ser uma honra. Muito obrigada. Então, vamos lá, vamos fazer uma conversa bem fértil, sem dúvida vai ser. Então, para começar aqui, eu quero te convidar, tá, para tu contar um pouco sobre a tua trajetória profissional, né? Quando Uhum. tu buscou lá a medicina, a psiquiatria, e como é que tu chegou nessa abordagem integrativa, humanizada na psiquiatria? Fala para nós assim a tua caminhada, por favor. Certo. Costumo dizer que, na verdade, talvez eu seja um terapeuta, né, motivado pelo autoconhecimento, pela transformação, que acabou parando na medicina. Porque, na verdade, tudo começou com a minha busca pela filosofia oriental, aí depois o yoga, aí eu pratiquei muito yoga, começou a me despertar mais por esse senso de propósito. Não, eu quero trabalhar com saúde, mas uma coisa voltada para a integração, para o desenvolvimento humano, não só com a doença, né? Então eu Uhum, relutei um pouco no início em ser médico, até, de certa forma, mas eu entendi que era um caminho que para mim seria bom, eu gostava muito da medicina, e então nesse processo de querer trabalhar com o ser humano, não só num sentido medicamentoso, né, dentro da visão moderna da alopatia, também trazer mais esse conhecimento voltado para o desenvolvimento humano, para tratar mais a pessoa né, nos seus processos mais internos do que propriamente nos seus sintomas, né? Então eu entrei na medicina depois de muito estudo, né? Na época eu lembro que a minha possibilidade era fazer numa federal ou não fazer, né? Porque eu tinha um monte de irmãos e um curso de medicina na época já era bem caro. E eu consegui ingressar e fiz a faculdade, em alguns momentos com alguma dificuldade, no sentido de não me sentir muito inserido naquele contexto, né? Por já uhum, ter essas ideias um pouco mais avançadas. Eu digo avançadas porque hoje se tornou algo muito comum, né? Mas antes falar em meditação, falar em usar um processo diferente, plantas, era mais difícil dentro uhum. da área médica, né? Era menos, vamos dizer assim, aceitável, né? E aí eu fui para psiquiatria porque eu vi que a psiquiatria me possibilitava mexer com esse lado mais oculto, com essa parte mais psicoemocional, com essa parte mais psicossomática, aonde existe um universo interno que a gente muitas vezes não conhece, assim, de cara, né? Não está visível, e que precisa ser desvendado para tu entender por que que aquela pessoa chegou naquele momento de sofrimento ou de doença e como a gente vai poder, então, resgatar ela, restaurar a sua saúde a partir disso. Então, a psiquiatria, ela é uma área muito interessante, né? Eu diria que ela
possibilita a gente mexer com aquilo que não é palpável, né, que não é tão objetivo e visível, dando condições da gente é, entrar nesse campo que eu diria que é de mexer com a alma, mexer com o psique, né, com a psique humana, com os processos emocionais. E para mim isso sempre foi o que mais me interessou, né? Hum, E, muito bom, aí interessante. dentro disso eu fui estudando outras coisas, né? Eu fiz uma formação em Pathwork, né, que me deu muita base, porque eu comecei a entender que todos os processos realmente nascem na infância, desde o processo da gestação, e a Uhum, primeira infância ela é fundamental para essa construção de bases sólidas, e que isso vai ter uma repercussão maior ou menor lá na frente, então uhum, nos adultos que vão procurar ajuda. uhum, Então, foi muito importante nessa base, né? O conhecimento médico antigo, né? A Ayurveda, eu também fiz uma formação, depois fiz uma pós com psiquiatras indianos, inclusive. Embora seja uma ferramenta um pouco mais difícil de aplicar no ocidental, o conhecimento dela te traz muita sabedoria também no olhar sobre as pessoas. Então, tudo isso também foi muito bom. Ah, é, pode falar. e depois a alquimia, que foi o último estudo que eu fiz, né? Que aí já tem 20 anos praticamente, né? E que eu diria que revolucionou mais ainda a minha prática médica, porque aí eu encontrei uma forma profunda, né? Assim como é as medicinas antigas orientais, com soluções mais ocidentais, ou seja, uma fórmula alquímica que são plantas feitas de uma forma muito especial, assim, uma tecnologia avançada, porque eles têm um conhecimento da manipulação das plantas, dos minerais, das pedras, para fazer um remédio que vai mexer não só no corpo físico, mas vai mexer nas crenças, nos padrões, nos traumas, naquilo que Hum. impede a pessoa ser ela mesma. Então, Rodrigo, uhum, explica então, já que quando tu traz assim, né, que o teu trabalho é poder também reduzir, né, fazer o processo terapêutico, mas sem necessariamente estar usando medicamentos pesados, né? sim, Pelo que eu estou entendendo, tu encontrou a alquimia como uma forma de aplacar um pouco isso, né? uhum, Mas o que que é alquimia? Se tu puder nos contar aqui para esse público todo, para os nossos ouvintes, que uhum, eu realmente não sei se todos sabem. Eu, por exemplo, preciso ter um maior conhecimento acerca disso. O que que é alquimia, se a gente for trazer assim uma sim, explicação? sim. A alquimia é uma ciência essencialmente médica, vamos chamar assim, mas ela é um Hum, conhecimento mais amplo que isso, ela é um entendimento sobre como a natureza funciona, né? Dentro e fora, vamos dizer assim. É um saber muito profundo, né? Antigo, talvez aí tenha data aí dos povos antigos egípcios, povo sumério, tem coisas da Suméria que a gente usa, né? Principalmente a visão da astrologia médica é bem antiga. Que ela, o que que ela busca? Ela busca resgatar, vamos dizer assim, transformar o chumbo em ouro, mas numa metáfora, pegar o ser humano na sua opacidade, nos seus bloqueios, né, nos seus traumas, nas suas confusões, né, e fazer com que esse sol interno, que essa luz, né, esse brilho do ouro possa sair para fora, ou seja, possa se manifestar. Então, a alquimia, na verdade, ela é essencialmente uma ciência que busca primeiro purificar as pessoas, né, no sentido de ressignificar seus equívocos, suas confusões, os seus caminhos distorcidos, para cada vez mais ela se reencontre com aquela essência real que ela é, hum, né? Então, que ela possa estar expressando a sua essência e realizando o seu propósito, né? Cada um uhum, tem um propósito, que lindo. né? E os Uhum, propósitos não são, às vezes não são coisas gigantescas. Ah, meu propósito é ser presidente do Brasil, ou meu propósito. Não, é tu estar no teu lugar, fazendo a coisa certa, na hora certa, com as pessoas certas, né? hum. E é como se fosse um ajuste no tempo e espaço, que não, né, além do atemporalmente, né, falando. E tu trouxe antes, né, quando tu fala desse olhar do ser, né, integral,
Aí tu fala, vamos falar de traumas, né? Acho que a gente pode usar essa palavra, assim, Sim, que sim, todos nós temos traumas. E sim. nesse processo de cura, e muitas vezes o propósito passa por fazer esse processo de cura, desse trauma, ressignificar. Faz sentido isso? Uhum. Faz sentido. E hoje, quando tu é acessado por pessoas, por pacientes, né, que vêm, talvez não com esse sol todo brilhando, com seus atrapalhos, e quando tu explica a tua metodologia, que é Uhum. diferente, e é diferente, né, Sim. da grande maioria aí dos processos psiquiátricos, vamos ser sinceros aqui, Uhum. né, e eu falo de um lugar que eu posso falar sobre isso, né, Sim. como é que é essa receptividade, assim, das pessoas? Olha, hoje em dia é cada vez maior, tá? Uhum. Mas assim, eu sempre fui introduzindo aos poucos, né? Hum, Comecei, era um pouco mais difícil, né? As pessoas não esperavam ouvir sobre alquimia, ouvir sobre processos de cura, né? De um modo geral, as pessoas tinham mais resistências, né? uhum, Quando eu comecei com isso, tô pensando aí 20 anos atrás, né? 15 anos atrás, mais ou menos, com alquimia. Hoje em dia é muito mais fácil. As pessoas já compreendem melhor, já sabem que um antidepressivo vai ajudar muito, sim, naquele momento de tristeza ou de ansiedade, mas isso vai ser somente um suporte, vai ser somente um resgate, né, sanar aquele sintoma. Não é ainda um processo de transformação. As pessoas sabem que se elas não forem na sua causa, né? Pelo menos eu procuro sempre trabalhar isso com elas. Elas não vão, talvez, conseguir fazer o grande propósito que é aqui daquele próprio adoecimento, fazer um bom uso daquela situação de crise, né? uhum. Porque o remédio, se a gente deixar ah, fluir sem um processo mais profundo, a tendência é ela ficar presa ao remédio por mais tempo, entende? Ela Uhum. ficar mais condicionada naquela necessidade de sanar o sintoma através do remédio. Porque sem tu mexer na causa ou buscar aprofundar o que está gerando aquele processo, a gente fica sempre na dificuldade de também tirar ela da crise ou mesmo da situação original que levou ela a adoecer. E da tua experiência, assim, né, que tu acompanha, então tá, provavelmente já aconteceu muitas vezes na tua vida de tu ter pacientes que faziam uso de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, sei lá eu o que mais tudo. E o Aham. que que tu observa nessa mudança, né, de conseguir passar pelo processo através do uso da alquimia? Nos fala um pouco, assim, sobre isso. Tá. Alquimia, assim, então, ela. Então, vou te dar um exemplo, assim, de como às vezes acontecem as coisas, né? Então, por Isso, exemplo, alguém me pode. procura, hoje a gente sabe que tem muitos casos de depressão e ansiedade. Talvez seja na psiquiatria os diagnósticos mais frequentes, né? Então, chega uma pessoa deprimida, por exemplo, né? Ela está deprimida, não está bem, ou muitas vezes tem questões de relacionamento, tem questões do trabalho. Independente do motivo, ela não está bem, né? Não está Uhum, conseguindo mais produzir, não está sem qualidade a sua interação social, familiar, enfim. A gente medica, né? Então, se é uma situação que precisa de um resgate, não está bem, a gente vai medicar com antidepressivo, vamos escolher um bom remédio. Eu também gosto de estudar essa parte da psicofarmacologia, eu não nego nada da ciência, porque ela evoluiu muito nesse campo também e ela é útil, muito útil. Então, a gente medica e ele, 3 semanas ou 4 semanas, ele já está bem, é o esperado. Já não uhum. está mais sentindo aquela tristeza toda, já não está mais, né? Já está mais estruturado, já está mais motivado para seguir em frente. Daí a gente começa, no segundo encontro, por exemplo, a gente começa a aprofundar mais a nossa conversa, num sentido de compreender melhor o que que levou ele a se deprimir. Às vezes eu uso tanto da conversa e dos conhecimentos, né, da própria psicologia e dos conhecimentos antigos. Às vezes eu uso recursos como a da astrologia antiga. Eu faço um mapa natal dele, de nascimento, que conta muito sobre a pessoa, né?
confesso a ti que num primeiro momento eu tinha alguns preconceitos sobre astrologia, eu achava que era uma coisa, porque a minha experiência era com um horóscopo de jornal, né, quando Uhum. criança, quando jovem, achava aquilo fazia muito sentido para mim, não fazia muito, né, não tinha muita lógica. Mas quando eu comecei a conhecer a alquimia, eu comecei a ver um outro aspecto da astrologia, a entender a ciência que está por trás dela e ver que não, realmente, ela fala sobre a pessoa, sim, né? Esse Uhum. momento do nascimento, onde a criança respira pela primeira vez, é um momento factual, é um momento em que a vida dela começa, mas no sentido é a resultante do propósito em que ela veio fazer aqui, a chegada dela, que é uma resultante inicialmente. Aí a gente entra em campos mais para explicar Uhum. isso, né? Mas eu vou usar esse conhecimento, então, de como essa pessoa chegou, quais as energias que ela traz, quais são as predisposições, talentos e principalmente os seus desafios. Que lindo. A gente Uhum. carrega uma mochilinha. Ali tem talentos e ali tem questões que eu preciso trabalhar que não vão ser simples, elas vão me acionar, elas vão me causar alguns sentimentos, sensações, desafios que eu vou ter que enfrentar ao longo da minha vida. Até porque, Rodrigo, mas uhum, só um parêntese, esse não é aquele mapa astral normal que tu contrata um astrólogo. Eu lembro que tu estudou na época, muito tempo atrás, um outro tipo, certo? sim, o mapa em si, ele é igual, mas a Uhum. leitura sobre ele muda um pouco. Entendi. Tá? Tá. Como o ponto de vista sobre o mapa vai mudar de alguns pontos muito importantes, tá? A astrologia Uhum. moderna ela é um pouco mais filosófica, né? Ela vai trazer o campo mais para uma perspectiva de possibilidades, né? De previsões, de, né? O processo se encaminhando. A astrologia antiga ela trabalha com pontos mais fixos da pessoa. Ela vai olhar mais para as casas e menos para os signos, por exemplo, tá? Uhum. Então, Uhum. assim, ela vai trabalhar como é que é a anatomia energética dessa pessoa. Em outras palavras, o mapa Uhum. ele é a anatomia de como a energia se desenvolve nela. Então, se ela é uma pessoa mais voltada para as coisas das ideias, da criatividade, se é mais sentimental, se é ligada às emoções, sentimentos, se uma pessoa se conecta muito, é mais ligada ao fazer, é mais prática, pragmática, se ela tem desafios na autoestima, se ela tem desafios ligados à autorresponsabilidade, propósito, se ela é, enfim, questões com a espiritualidade, com o guerreiro, Uhum. com os relacionamentos, com o trabalho, com a organização, enfim, família, ancestrais. O mapa fala de tudo isso, né? De toda essa gama de experiências que esse espírito, essa alma que encarnou, ele vai organizar conforme vai ser o seu propósito. Então, o mapa fala disso, ele fala um pouco do que a vida me espera ao longo da caminhada. E aí, quando tu olha para ele, tu vai ver, de repente, conforme a idade, o ciclo, onde é que ele está no processo dele de vida, o que pode estar acionando também numa perspectiva interna, porque assim, os eventos externos, eles somente acionam as nossas questões internas. O Sem mesmo dúvidas. para uma pessoa vai gerar um impacto completamente peculiar, né? Diferente e específico para cada um, né? São os No- gatilhos. os gatilhos, né? Uhum. Inclusive, tem um estudo bem legal, só rapidamente, né, sobre aquele, Claro. na época da queda das Torres Gêmeas, né? Sim. 2001, lá atrás, se estudou pessoas que assistiram, né? E pessoas que estavam muito no prédio, que saíram ilesas, fizeram um estudo como é que foi o impacto nessas pessoas. Algumas que estavam dentro do prédio e saíram, não ficaram traumatizadas. Algumas que só olharam de muito longe, ficaram por anos fazendo tratamento. Então, assim, é muito da pessoa Pessoal, é claro. tá. Então, o mapa fala disso, entende? Muito interessante. E aí a gente estava falando dessa transição, né? Da alopatia para a alquimia. E aí tu Isso. estava falando do teu método. E Aí o que aí, acontece? hum, Uhum. Então, aí vai seguir mais um tempo com a medicação e a gente vai introduzir a alquimia. Então, assim, digamos que a gente detecta que essa pessoa tem uma questão, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui
Ótimo. de um caso bem de hoje, tá? De hoje de manhã, né? É um jovem que eu estou atendendo, ele tem 26 anos, ele trabalha com a família, ele administra hoje um negócio da família, ele é filho único, tem uma namorada, uma relação saudável, bem trabalhador, bem focado, e ele está num processo assim de que, bom, eu preciso crescer agora, eu preciso sair da casa dos pais, né? Uhum. E ele, junto com o pai, assim, com muitos medos, ele comprou um apartamento. Aí o apartamento precisava arrumar umas coisas, e foi arrumando, sempre num ritmo, sabe, uma certa resistência. Mas Uhum. ele foi indo, foi avançando, e o apartamento está pronto. Já fazem aí 3 semanas que está pronto. Então ele está pronto para se mudar. Porque esse é o objetivo dele, a namorada está esperando, Sim. né? Assim, não que vão morar juntos ainda, mas né, ela está fazendo a parte dela, ele está fazendo a parte dele, eles estão querendo, tem esse objetivo. E ele travou. Travou, Hum. entrou em ansiedade, fez até uma febre, né? Uma febre emocional, como se diz, Imagina. né? Na psiquiatria. E, e aí ele está com essa dificuldade. Aí a gente olhando bem o caso dele, eu já conheço ele há um pouco mais tempo. Ele tem realmente um vínculo forte com essa mãe. Teve uma situação na infância, o pai se afastou, enfim, ele ficou sozinho com a mãe, tem toda uma série de situações Uhum. em que ele está com dificuldade de se desprender desses pais. Tem a mãe, esse vínculo forte, e tem o pai também, que é alguém que também não ajuda muito ele a vai para o mundo que eu te Uhum. ajudo, entendeu? O pai também não ajuda a empurrar ele, né? Sim, 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 sim. Não leva ele para E o aí a mundo. gente. Aham. Isso. Então, por exemplo, aí na alquimia a gente tem umas fórmulas interessantes. A gente tem uma que chama, vulgarmente, mata-mãe, né? Uhum. E o mata-pai também existe, né? Que é uma fórmula assim que ele vai tomar, que vai mexer com todo esse campo epigenético materno. Então, a herança genética da mãe, os 23 cromossomos dele, junto com como foi essa experiência ambiental com essa mãe. Então, se essa mãe, né, a relação simbiótica que se desenvolveu sempre, ela sempre fez tudo por ele, enfim, ele foi muito protegido pelos desafios da vida, se frustrou. Uhum. E agora ele está num momento que precisa enfrentar. Isso. Então, essa fórmula vai ajudar ele a desgarrar dessa mãe. E acontece mesmo. Ele vai sonhar que está matando ela, ele vai chorar, ele vai. Às vezes a mãe vem. Ó, o que está acontecendo com meu filho? Eu não sei o que está acontecendo com ele. Elas Tu- choram. Nossa, a gente podia ficar a tarde inteira aqui falando, né? A Aham. gente está falando no início da tarde, mas assim, ó, o que eu queria te também, agora tu traz esse ponto, não é mágico, né, Riffel? Porque Não, assim, não é só tomar o antídoto libertador. Tem que ter esse confronto pessoal interno, né? tem. Né? A jornada do herói. Eu vou ter que ir lá para o fundo do poço, me Tem. confrontar com os meus desafios para poder sair e crescer. É isso, né? A alquimia não é um antídoto, Isso. certo? Ela vai facilitar Tá. esse processo que ele já está gritando que quer. Por mais Uhum, que tenha medo, por mais que uhum, tenha, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Vai ser uma morte? Porque a criança acredita que se desprender dessa mãe, ele é uma morte para ele, né? uhum, A concepção emocional da criança, quando se forma isso, é 100-100. É tudo ou nada, né? uhum, Emocionalmente, a criança ela se sente egocentrada mesmo, né? Ela não tem estrutura emocional, então ela constrói essa concepção de forma equivocada, né? Então, assim, tem que ter junto mesmo. Eu estou ali apoiando ele, eu estou explicando, claro. eu estou mostrando, eu estou justificando, e eu estou dando, ó, tu tem meu celular, cara, tu tem meu apoio, vai lá, vamos lá. Enfim, Sim. então aí é possível. Junto com a Uhum, vontade dele, com um bom apoio e com uma boa fórmula, a fórmula vai facilitar isso. Essas memórias vão vir tudo para fora, entendeu? A alquimia vai trazer esses equívocos para a superfície uhum, do uhum, consciente. Então ele vai sentir no meu emocional, ele vai sonhar bastante e vai sentir no corpo mesmo. Às vezes tem uhum, processos de diarreia, de suar, frio, porque ela purga também, ela limpa no físico. Questões. que, é. E aí passa tudo pelo autoconhecimento, mas tu trouxe ali, né? Tem que ter vontade, né, de poder passar por esse processo de amadurecimento, né, de crescimento. Sim.
E aí, quando a gente olha para esse ser, né, integral, quando tu traz assim o autoconhecimento, poder olhar pros seus atrapalhos, poder olhar, enfim, para si mesmo, né? Essas práticas espiritualizadas que tu traz, assim, da meditação, na restauração da saúde mental e emocional, tu consegue perceber, assim, claramente os benefícios disso, assim, de poder estar se abrindo para essas práticas mais, eu vou chamar alternativas, mas que não são Uhum. alternativas, tá? Me corrige aqui. Sim, Mas sim, desse olhar mais holístico, pode ser essa palavra? sim, sim, sim. Sim, eu acho que existe um grande benefício, sim. Elas ajudam realmente, tá? Hum, Eu acho assim, claro, nem tudo é milagre realmente, né? O processo de transformação, ele é uma conjunção de fatores, né? Às vezes tu dá a melhor fórmula, tu dá o melhor, nossa, e não funciona como eu esperava. uhum, Porque uhum, também tem as questões da pessoa, o quanto ela realmente está pronta para aquilo ou não. Também é uma habilidade do médico, do alquimista, em saber o time, o momentum das coisas. Tipo, esse rapaz, ele tá no momento, ele tá uhum, sofrendo na encruzilhada. Então, essa limpeza da serpente lunar, como se chama, vai, vai funcionar para ele. Não tenho uhum, dúvidas, uhum, entendeu? Pode não resolver por completo, a gente vai ter que repetir, às vezes tem que fazer de novo, e é assim mesmo. Né? Tu não muda uma história de 26 anos em um mês, em um vidro, né? Em 3 vidros de alquimia. Mas tu já começa um processo profundo aí. uhum, Então, e às vezes tu pode dar uma alquimia para uma pessoa que ainda não está sabendo direito o que que ela está fazendo ali, o que uhum, está acontecendo na vida dela, o que que realmente ela quer, e aí pode não ser o mesmo efeito, né? O remédio ele uhum, vai atuar, mas ele também ele, vamos dizer assim, a intenção da pessoa junto com o momento dela, dessa transformação que ela está gritando, também é importante para que o sucesso seja 100%, vamos chamar assim, né? claro, claro. É que tem muitas. Eu trabalho com muitos executivos, tá, Rodrigo? Tu sabe disso, Uhum. Sim, né? Um outro olhar e viés, mas eu acho que isso tudo que tu tá trazendo, para mim, é a chave do processo de transformação. É esse aprofundar, né? Se a sim, gente fica só na superfície, no aqui, no agora, trazendo as situações como reclamações daquilo que eu vivo no meu dia a dia, no meu trabalho, né? E ao meu gestor, e ao meu par. Cara, isso para mim é a ponta do iceberg, né? Mas aquilo que uhum. traz os gatilhos emocionais e que tira as pessoas muitas vezes de estar usando as suas maiores potencialidades, né? É justamente essa falta de aprofundamento. Sim, E aí eu quero te convidar aqui a trazer uma fala tua, né? Se uhum. tem pessoas que estão em sofrimento, que têm aí, que percebem oportunidades de poder estar buscando maiores recursos dentro de si mesmo, mas que talvez falta um pouco de coragem de aprofundar, que tu Uhum. pode trazer, assim, dentro dessa tua experiência toda, desses anos todos aí trabalhando com seres humanos, Aham. né? Sim, Profissionais, sim, pessoas, mães, pais. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas a talvez buscarem esse processo, né, de sim, crescimento e de melhoria e de evolução? sim. Eu acho que o que mais impede as pessoas é o medo de sofrer, tá? Hum, É o medo de mexer com a dor. Só que a dor, ela não é sofrimento. hum, O sofrimento acontece quando a gente fica resistindo à dor. A dor é um portal, a dor é um ponto o equívoco se dissolve e a verdade se expressa. Esse é o lugar da dor. Só que uhum, a gente, de alguma forma, a gente nessa concepção de primeira infância, a gente cria uma ideia equivocada de que se eu sentir de novo aquela situação, aquilo vai ser muito sofrimento. A memória que fica é de exato. morte, de aniquilação. Então, assim, um adulto.
uma pessoa já mais estruturada, muitas vezes ela resiste à mudança porque tem muito medo de acessar esses lugares onde sentiram dor, onde tem uma dor. Só Uhum. que é esses lugares que a gente precisa ir, né? Porque é neles que estão nossos maiores talentos. Por exemplo, na alquimia tem um tratado que trata justamente disso, que chama vitriol. Vá ao interior da terra e, regenerando-se, encontrarás a lápide oculta, né? Em Uau. resumo, quer dizer, vá para dentro de si mesmo, né? Encontra a tua dor, encontra o teu núcleo, que regenerando-se tu vai encontrar o teu brilho, né? Então, de Entendo. alguma forma, o que faz as pessoas, vamos dizer assim, o que dificulta os processos, muitas vezes, das pessoas acessarem, é esse medo, tá? Isso num sentido mais pontual, mais essencial, né? O medo de sofrer. Bem legal isso que tu está trazendo. E aí, quando tu traz isso, né? Porque talvez aquela criança lá atrás não estava dando conta daquilo. Mas quando tu traz isso, né? O adulto hoje pode sustentar. Pode. Maravilha, maravilha. Então fica o convite Muito aí para bom. quem nos escuta, né? Buscar essa fonte interna. Vai passar por uma dor, mas que vai poder emergir aí grandes talentos e potencialidades. Rodrigo, muito legal a nossa conversa. Os nossos aproximados 30 minutos de sabedoria aí já passaram. Com certeza Aham, eu vou te convidar para voltar aqui para falar, né, de outros temas tão relevantes quanto esse. E eu queria também te pedir aqui para tu trazer onde é que as pessoas que nos escutaram, né, podem te buscar. Quais são os teus contatos aí, aham. no teu site, tu tem Instagram? Compartilha aqui Isso. com a gente, então. Então, eu tenho o Instagram, que é o rodrigo.rieffel, né? Tem o meu site, que é o rodrigoriffel.com.br, né? Que o meu site está um pouco desatualizado, mas ele tem bastante informações, dá para Bastante saber o coisa, que que tá eu muito lindo. faço, né? Uhum, E basicamente isso. E nós temos um podcast, eu e um colega, o Bruno isso. Goulart, né, que a gente fala sobre autoconhecimento, sobre saúde, sobre processos de cura, tudo isso que a gente também falou aqui, e Como que é é que é o o nome do podcast? pode ser, Pode ser. pode ser de Tá, ser, né? No YouTube tu encontra pode ser underline, tá. tá? No Spotify tu encontra ele como pode ser consciente, que a gente quando inventou Pode o ser nome consciente. já tinha Isso. alguns pode ser já. Uhum. A gente vai colocar, né, no YouTube do Fonte Fértil, né, no espaço aí da nossa conversa, essas referências todas, tá? Tá, Então, assim, joia. eu quero te agradecer mais uma vez de coração, né? Muito obrigada por estar proporcionando tanta sabedoria para tantas pessoas que vão nos escutar, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado também, velho, pela oportunidade e pelo convite. Então tá, gente, podem nos seguir aí, nos escutar no YouTube, fontefertil.com.br e voltamos em breve com um outro episódio para novas conversas férteis e que fazem a diferença no dia a dia e na vida de vocês.